Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. Justiça dos explorados, combate o pecado, torna os homens iguais. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Bom dia. Nós também queremos cumprimentar os nossos irmãos que nos escutam através do Facebook, espalhados aí um pouquinho por esse Brasil afora, que agora nós entramos num estado de espírito novo. Saímos um pouquinho da batalha da ferocidade do mundo para apaziguarmos o nosso coração. Essa imagenzinha é de Nossa Senhora da Ternura, uma palavra que o nosso mundo tanto necessita, né? Nós vamos iniciar com um pequeno trechinho do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. Nisso, houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam:
Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Esta é a palavra da salvação. Vamos sentar um pouquinho. Esse sonzinho, ele vai ficar como pano de fundo. Chama-se Jardim Secreto. E nós queremos, meus irmãos, um pouquinho, e minhas irmãs, um pouquinho isso. A tempestade fora está bem grande. Geralmente está acontecendo nas quartas-feiras, na nossa cidade. Mas não só o temporal físico, mas o temporal de mundo. E aqui nós viemos para beber um pouquinho nessa fonte, meus irmãos, né? É claro que nós somos chamados a nos comprometermos e mergulhar fundo na batalha da vida, claro. Mas tem momentos onde que nós temos que subir um pouquinho a montanha para nós termos uma percepção importantíssima, porque senão a gente perde a noção do perigo. A gente tem que subir um pouquinho a montanha para experimentar um ar rarefeito e para nós respondermos para nós mesmos: onde é que nós estamos indo? Será que a nossa travessia é só essa? Conflito de manhã, de tarde e de noite? A vida é conflituosa, é claro, e temos que adentrar nessa realidade. Mas precisamos de tomar, eu diria assim, consciência de que nós estamos caminhando não para um beco sem saída, porque senão todos nós, no dia seguinte, nós suicidamos, né? Vale a pena sofrer, mas por quê e para quê? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós paramos um pouquinho assim uma vez por mês para a gente tomar posse de que somos filhos, de que somos herdeiros, que somos amados, que Ele derramou a ternura dele nos nossos corações, que Ele não perdeu o domínio da história, em que às vezes as ondas são altas e Ele dorme porque Ele confia em nós, né? Então nós estamos aqui nesta manhã. Essa palavra que a gente poderia dizer que infelizmente ela é muito frágil, a palavra ternura, mas é uma das palavras mais saborosas e talvez das mais importantes no momento de mundo que a gente vive, né? É o grande valor que irá renovar os seres humanos e o mundo. Chama-se ternura. E essa palavra, ela tem que encontrar abrigo no nosso coração, né? É essa força mais poderosa e mais humilde para transformar o mundo, né? Então a gente está aqui um pouquinho para isso, né?
para a gente tomar consciência dos momentos abençoados das nossas vidas. Porque senão nós viramos tarefeiros, nós viramos burocratas, nós viramos fazedores de coisas, de manhã, de tarde e de noite. Nós fomos libertados dessa escravidão, né? É claro que nós temos que arregaçar as mangas e lutar com muito empenho, mas com serenidade. Antes de ontem, uma pessoa disse para mim uma palavra que eu não tinha percebido. Sabedoria, ela é serena. A sabedoria é serena. E às vezes nós somos apavorados diante de determinadas realidades, os nossos olhos ficam arregalados, o nosso coração fica agitado, os nossos pés caminham como se tivesse que ser feito tantas e tantas coisas. Jesus passou 30 anos da vida, 30 anos em Nazaré, casinha de Nazaré, lento, sereno, não apavorado, apaziguar o nosso ser para que nós possamos nos dar. Porque quando eu estou muito agitado, eu não me dou, eu empurro a minha pessoa aos outros. Mas quando brota da minha face um sorriso sereno, irradio uma certa paciência diante das dificuldades da vida, essa onda ela vai pegar, né? Então, esses momentos em que a vida revela para nós o seu lado abençoado. Vocês já repararam que volta e meia nós fazemos uma experiência da ternura e a gente nem sabe. Você já percebeu que você está caminhando depois de um dia de trabalho, aí você está voltando para casa às 5:30 da tarde, aí de repente você quase que não olha para o céu, mas naquela tarde você olhou para o céu e aquela nuvem vermelha com aquela bola de fogo do sol, e aquilo estremece a sua interioridade de uma forma suave. Você se sente agraciado, você se sente agraciada. Você está numa fila de um supermercado e uma mãe com uma criancinha no colo, com a cabecinha voltada para trás. Essa criancinha, ela dá um sorriso para você. Você esquece todos os seus problemas, a sua atenção se volta todinho para aquela criança que deu um sorriso para você. Isso chama-se a face abençoada da vida. E nós precisamos de criar, meus irmãos, eu diria assim, uma palavra um pouquinho meio forte, mas precisamos de desesperadamente recuperar a delicadeza. Alguém já dizia, cristianismo é questão de detalhes. Palavra maravilhosa. Cristianismo é um incensozinho, é um conjunto de velas, é uma Nossa Senhora da Ternura, é uma delicadeza, é um chazinho de erva cidreira, é um biscoitinho de polvilho, não é fogos de artifício, não é grandiosidades. E talvez por isso, de nós termos o nosso foco voltado para a grandiosidade, nós perdemos o cotidiano de uma florzinha linda que a gente não olha para ela, né? Ou
uma florzinha, um beijinho que nasce no passeio, encontrou um pouquinho de terra mínimo, ela aflora e sorri para a gente. Então, isso chama-se experiência da ternura. Precisamos, meus irmãos. Porque senão o mundo, ele vai continuar do jeito que está. Rude. Sem delicadeza uns com os outros. Recebemos um telefonema, às vezes a pessoa chega e pergunta: quem é que está falando? E às vezes vem com uma forma agressiva. Nem sei se é agressiva, mas... E a gente já responde com agressividade. Para quê? Para quê? E por quê? É talvez o grande momento de uma evangelização sem falar de Deus. Porque a ternura a gente não aprende. A ternura, ela é testemunhada. Testemunhada. Então, ao invés de você ficar bravo, ô minha irmã, tudo bem, porque aqui em casa moram 5 pessoas. Você gostaria de dizer para mim com quem que você gostaria de falar? Ah, estou querendo falar com o Alfredo. Olha, minha irmã, essa pessoa, ela não reside aqui. Talvez você tenha ligado para o número errado. Por que não? Aí você fica nervoso, aí fica nervosa, pá, acaba com o seu dia por uma bobagem. Por uma bobagem. Então, a ternura vem acoplada no kit. Ternura, leveza e gratuidade. Será que nós precisamos jogar pesado com as pessoas? Com a gente mesmo? A primeira pessoa que você tem que gostar é de você. É de você. Você tem que ser terno com você mesmo. Errei. Da próxima vez eu vou procurar não errar. Porque nós nos culpabilizamos com extrema facilidade. E por isso é esse mundo áspero que a gente vive. Porque se eu não gosto de mim, como que eu vou gostar do outro? Como é que eu vou ser terno com o outro se eu não sou terno comigo mesmo? Meus irmãos, minhas irmãs, né? Eu quase que eu chego à vontade, pode ser que eu esteja sendo muito, mas eu quase que eu chego à vontade de dizer que ternura é a mesma coisa que graça. A mesma coisa que graça. A ternura é um afago. Santo Antônio está aqui pertinho de nós, né? Eu não preciso te segurar. Um afago. Eu não preciso. Olha, fulano, estou precisando de conversar com você. Quem sabe que 4 horas da tarde, no próximo sábado, porque a gente está com umas desavenças. Não precisa nada disso. Um toquezinho no ombro dele, como é que está, companheiro? Beleza? Nesse olá, companheiro, beleza? Você já injetou a sua força cheia de ternura. E não precisa de criar um clima para poder... né? O outro já alcançou o que estava acontecendo. Então, por isso, nós precisamos de nos deixar inundar, nos encharcarmos dessa presença. Você não nasceu terno, eu também não, nenhum de nós. Nós fomos nos tornando, se nós fizemos uma opção de vida pela ternura. Esse é o nosso para casa, meus irmãos. Esse é o nosso para casa. Uma sociedade mais leve, uma sociedade menos com um olhar armado, porque o nosso coração ele vai ficando enlodado, ele vai ficando arenoso, e daqui a pouco ele não bate mais.
Ele bate. E até, né, através da academia que nós vamos, ele está ótimo. Mas só que tem que o seu coração interior, ele não está bom. O meu também não está bom. É para a gente poder nos exercitarmos nessa tarefa tão importante. Nos invadir, nos deixarmos invadir pela ternura. Escorregar para dentro do coração, fazer o teu silenciamento, entrar na sua, lá onde a viúva da sua alma, oprimida pelo opressor do juiz iníquo, você precisa do silêncio e saber que aquela região, lá não entra nada de ruim. Por isso que a nossa vida de oração é fundamental para a nossa salvação. Porque é de lá que brota o discernimento. É de lá que eu vou olhar a realidade com outro olhar, e não um olhar instintivo, não um olhar de medo, mas um olhar onde eu possa traduzir um jeito de ser. Assim como o sol, né? Se você está caminhando lá na Arena do Jacaré, né? Tal, você está dando a sua caminhadinha, o sol está batendo no seu rosto, no seu braço, né? Ele está trazendo a vitamina para você. Você não precisa fazer força. É só se deixar aquecer por essa presença que é divina, que é divina. Jesus dorme no nosso barquinho, porque Ele espera que nós tenhamos confiança nele. Aqui é o seu lugar, meu irmão, minha irmã. Não é proselitismo, entendeu? Não é proselitismo, mas simplesmente uma realidade que a gente poderia dizer lógica. Como na igreja primitiva dizia que a igreja é a grande embarcação, né? Nessas centenas de bancos, onde você sai de uma luta e você entra num apaziguamento diante de uma presença amorosa. E ali o que vai acontecendo? O seu coração vai ficando encharcado, o seu olhar vai ficando mais iluminado, o seu coração vai ficando mais quente. Isso tudo é força da ternura. Da ternura. Tem um livro dessa grossura, 600 páginas, chama-se Teologia da Ternura. Uma nova chave da leitura do Evangelho, da Paulus. Para poder dizer que não é qualquer coisa. É um italiano. Sabe o que ele está criando na Itália? Ele está criando na Itália chamado espaços de ternura, espalhado pela Itália. E as pessoas, elas entram nessas comunidades, elas vão se encharcando de um novo jeito de ver as coisas. Como lá na Itália também, aqui nós temos o fast food, lá é o slow food. É você comer devagar. Falando isso em primeiro lugar para mim, que eu preciso muito. Mas só para dizer, aproveitar um pouquinho mais as coisas, né? É a ternura, é a delicadeza, é a cordialidade. Não sei se eu já falei para vocês, um amigo meu, lá de Teófilo Otoni, foi para o Recife. Ele terminou psicologia e foi para lá para fazer mestrado. Ficou lá 3 anos. O mestrado dele foi sobre gentileza. E sabe o que aconteceu? A Universidade dos Estados Unidos descobriu esse rapaz. Ele foi para os Estados Unidos, tudo pago, ficou lá 2 anos para poder trabalhar a questão da gentileza.
deixemos a nossa rudeza de lado, meus irmãos. Nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Nós não mudamos as pessoas porque nós falamos. Ah, mas eu não te falei? Para com isso. Não adianta você gritar com o outro porque eu te falei. Você não muda nem você mesmo. Nós não mudamos nem nós mesmos. Nós temos que fazer uma força quase que herculínea para a gente mudar um pouquinho. Já chega na segunda-feira da semana seguinte, já estamos como antes. Mas, para vocês verem, eu fui visitar um hospital, 172 leitos, 100% SUS. E o que acontece? Dos 172 leitos, todos extremamente agradecidos. Me impressionou. Como é que o pobre, ele tem... padre, eu fui atropelado, mas as coisas já estão melhorando, né? Geralmente eles falam assim, né? O médico é muito bom. 172. Nenhum reclamou. Impressionante. Impressionante. Ternura. Ternura. Nós podemos afirmar, quase que sem medo de errar, deixar a ternura mergulhar em nós é o mesmo que deixar a graça mergulhar no nosso coração. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque Deus é assim. Deus é assim. Deus não é um juiz. A palavra mais importante de toda a Sagrada Escritura: Deus é amor. Deixar a graça inundar o coração da gente e nós também mergulharmos profundamente na graça, ternura. Então, nós podemos também dizer que esse tema que foi escolhido, né, a mística ternura, podemos dizer que é esta mística que vai dar corpo à nossa fé, que vai dar alma à nossa esperança e que vai dar coração ao nosso amor. Porque senão fica uma coisa diluída, senão fica uma realidade assim, um tanto quanto fé, esperança, amor, virtudes teologais, tal, bacana, conceito. Mas se não escorregar para dentro, ela tem que tomar corpo em nós. Ela tem que tomar a alma da nossa esperança. Ela tem que tomar o coração do amor. Porque senão nós amamos por obrigação, né? E aí, diria, né, o amar por obrigação, ele perde a força dele, né? Perde a força dele. Quem é que tem uma voz maravilhosa de locutor e pode fazer uma leitura aqui para nós? Exigir demais, né? Você está com a carinha boa, já foi pegar o óculos, né, Selma? Beleza. Vou falar essa língua dos anjos até aqui. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine.
Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade, ela é paciente. A caridade, ela é prestativa. A caridade não é invejosa. Ela não se ostenta e nem se incha de orgulho. Meio engraçadinha, mas fica nisso. Não. Diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Se você escolher a vida, você vai viver. Claro. Nós não temos muita saída, não, meu irmão, minha irmã. Nós só temos duas saídas. Ou nós adentramos na cultura da ternura, ou nós adentramos na cultura da morte. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O apaziguamento do nosso coração, não nos deixar amordaçar, mesmo que o gado pisoteie o nosso jardim, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que o javali do mato entre na nossa horta, mesmo que, a minha confiança reside no Senhor que fez o céu e a terra. Porque senão nós perdemos a esperança, meus irmãos. Se nós ficarmos só olhando aqui, é claro, ingenuidade é qualidade de criança, mas é defeito de adulto. Nós não podemos ser ingênuos, não podemos. Mas ao mesmo tempo, é aquela palavrinha que eu acho bonita demais. Eu estou indo para 65 anos, né? Quando eu era jovem, então a mística que nós estamos falando da ternura, porque o que a gente chama de mística e de espiritualidade é mais ou menos como o sangue que corre no corpo, né? Se nós perdermos a mística, o nosso corpo perde a vida. Nós vamos ser burocratas, carimbando, né? Mas é o sangue que vai dar vida, vai bombear o coração e ele vai trazendo vida para nós, né? Então, a mística da ternura, ela nos faz oferecer um coração palpitante, um coração acolhedor, um coração doador. É só você querer, só você querer. É o tipo da coisa que, é lógico que não é a ferro e fogo, mas é só você se abrir. A beleza da árvore se encontra no enraizamento e na abertura. Uma árvore sem enraizamento, na primeira chuvinha de quarta-feira, derruba. E se ela tiver somente raiz, ela se fecha, né? Então, a beleza da árvore é isso: abertura e enraizamento. Então, é algo que a gente tem que ter na vida. Isso tudo a gente faz com delicadeza, com afago. Alguém que pintou esse Santo Antônio aqui, se a pessoa quisesse pintar isso aqui com pressa, não sairia nunca como que isso aqui está pintado, delicadamente. E o Espírito Santo,
ele vai, por isso que ele é o iconógrafo da Trindade. Palavrinha difícil. Mas o Espírito Santo é aquele que vai tecendo o rosto do Cristo na nossa interioridade, até nós tomarmos a estatura dele. Então ele vai com o seu pincelzinho, ele vai todo dia, vai moldando. Queira Deus que um dia já não sejamos mais nós que vivamos, mas o Cristo que vive em nós. Então, a ternura, ela faz uma coisa muito interessante, ela faz a gente prestar atenção no outro. Quando a ternura, ela não foi acolhida dentro de mim, eu não consigo ver as pessoas. Eu vejo, mas não vejo, não enxergo. Não percebemos a necessidade do outro. Não preciso do outro falar. A pessoa, porque a ternura não é ter ternura. A pessoa, ela é terna. Então, é muito mais a realidade do ser do que do ter. Um pouquinho meio filosófico, mas é mais ou menos isso, né? Procurando parafrasear um pouquinho Dostoiévski. Dostoiévski diz que a beleza salvará o mundo. Nós podemos colocar aqui, sem medo de errar, a ternura salvará o mundo. Dê ternura que você vai receber. Gambá cheira gambá, né? Mais ou menos isso. Atrai. Sem ternura, meu irmão, minha irmã, você sabe o risco que nós corremos? Mais uma vez, a terceira vez que eu estou dizendo isso. Nós corremos um risco de um cristianismo burocratizado, moralista rígido, ritualista, um cristianismo sem vida. E cristianismo, no fundo, é vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Então nós somos chamados a nos abrirmos à ternura como um acontecimento. Um acontecimento. Então você pega, por exemplo, né, uma musiquinha, você deixar essa realidade tomar conta do seu coração. Para poder dizer, meus irmãos, que nós temos que nos matricular nessa escola. E eu diria para vocês que a primeira prestação e a inscrição é de graça. E todas as outras prestações também são de graça. É a gente dizer obrigado à vida. Né? Aqui nós vamos terminando. Talvez eu tenha contado esse caso, mas esse caso ele me impressionou demais. Me impressionou bastante. Uma jovem senhora dentista, 38 anos, primeiro filho, já a idade para ter filho um pouquinho avançada, e ainda por cima, no meio do caminho, ela pegou rubéola. E o médico disse que você tem 99% de chance da criança nascer com algum problema grave.
Você pode imaginar o coraçãozinho de uma pessoa dessa, né? Depois de muita luta, conseguiu essa gravidez. E aí, ela quase que abortou, foi por pouco e tal. Aí lá pelo 6º mês, ela não, agnóstica, né? Não tinha nenhuma relação com Deus, né? Um pouco distante. E então ela resolveu assumir o que viesse o resultado daquela gravidez. E aí o que aconteceu? O menino, a criança, nasceu perfeita. Eu estava nessa época na Santa Efigênia e ela chegou para mim totalmente assim entregue, entre aspas, vencida, e disse: padre, sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui por isso, porque aconteceu esse fato que eu acabei de relatar para vocês, e a criança nasceu perfeita, e o senhor sabe que causou um imenso de um vazio dentro de mim, porque eu não sabia a quem agradecer. Interessante. Não sabia a quem agradecer. Então, nosso Deus não é só para resolver os nossos problemas, né? É que quando nós nos sentimos abençoados, quando nós nos sentimos agraciados, e nós não sabemos a quem agradecer, isso causa um imenso de um vazio no nosso ser, no nosso coração. Então agora nós vamos ter um tempinho de um momento de adoração, para a gente ficar com Ele, né? Essa ternura de Deus, né? Um Deus que vem até nós com o poder de uma criança. Um Deus que vem até nós totalmente destituído de qualquer poder. Morre na cruz. Extremamente delicado. Os deuses gregos estão lá como nos escritórios, desculpe a minha falta de reverência. Os deuses gregos estão lá como nos escritórios e mandando flecha, mandando tanto. Agora, o nosso Deus desceu, meus irmãos. Desceu, se fez um de nós, entrou lá, sabe aonde? Ele entrou lá no porão da nossa vida, onde você não tem coragem de ir. Isso aqui é interessante. Onde nós não temos coragem de ir, Ele vai e foi. Por isso que Ele nos resgata de dentro para fora. E às vezes, né, a gente fica namorando outras realidades. E desculpe, para quê? Nós temos o único necessário. Não é uma questão lógica, é uma questão de sede. É uma questão de apaziguamento da nossa sede e da nossa fome, né? É só nele, nas suas horas, nas suas noites mal dormidas, nas suas ondas altas, no seu barquinho da sua existência, né? Então agora nós queremos fazer um silenciamentozinho diante da presença dele, expressando para ele silenciosamente, né? Não precisa falar nada, Deus sabe tudo. Mostra para ele, simplesmente mostra. E que essa presença amorosa possa verdadeiramente curar a nossa alma, possa dar corpo para a nossa fé e possa dar coração para a nossa caridade, para o nosso amor, né? Então, se por acaso alguém dormir, é só não roncar, né?
mas se dormir não tem problema nenhum, né? Agora, se roncar, às vezes atrapalha um pouquinho, né? Mas se você, aí o vizinho dá uma cutucada no outro para dizer que ele está roncando. Mas é porque, ótimo, é bom demais a gente, com a Sagrada Escritura no colo, a gente sentar numa cadeira e ali aquela palavrinha vai entrando, vai curando. Mas só que tem que agora fica um pouquinho ruim, mas se por acaso você dormir, é só não roncar. E está bem. Então aqui foi jardim secreto, que é o jardim secreto do seu coração, onde a ternura habita e brota. E agora, esse pessoal, eles são muito bons de serviço, né? Agora, chama-se tranquility. A tranquilidade, você precisa disso, meu irmão. Nós precisamos disso, né? Ofereça de graça para você momento de tranquilidade, para que você possa ter força para o seu combate, né? Depois, tá bem? Ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus.
Quem quiser e desejar sentar, né? À vontade. O silêncio, ele nos ajuda a colocar a atenção no Criador e a atenção no nosso desejo mais profundo. Só isso. Uma pequena palavrinha para voltar a atenção ao mistério. Você é morada de Deus, meu irmão, minha irmã. Ele está à sua frente, na presença eucarística, e se encontra presente no seu ser, no seu coração. Eu fecho os olhos e desço, sem nenhum esforço, sem nenhuma violência, sereno. Neste silêncio que a gente pode dar o nome de um silêncio amigo. Se deixe envolver pela escuridão. Não queira ver, mas se deixe envolver por essa espessa escuridão que o acolhe você. Assim como você estava no útero da sua mãe. No silêncio, na profundidade, e a vida foi acontecendo. Aproveite esse momento para fixar o seu olhar nele e perceber o desejo mais profundo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, uma pequena palavrinha. O silêncio, ele tem a capacidade de não querer nos convencer. Ele vai dissolvendo os nossos medos, pouco a pouco, tirando e desatando os nossos nós. O silêncio é o grande ouvido que escuta os movimentos mais profundos do coração humano. É uma confiança que não tem barulho. É neste mistério que entregamos tudo o que foi sofrido. Não tentamos agarrar, mas soltar. Nos unifica a Deus as nossas dispersões, né? E entramos numa profunda comunhão. Um exercíciozinho todos os dias, quem sabe umas 2 vezes no dia, o tempo que você achar conveniente, com os olhos fixos em Deus e os olhos e os ouvidos nos seus desejos mais profundos. Nós vamos fazer apenas o encerramento do Santíssimo, da presença de Jesus Eucarístico, e logo em seguida nós vamos para o nosso café. É importante que o café não é apenas para saciar nossa fome, nem somente para descansar. É um momento muito importante de nós nos encontrarmos como irmãos e irmãs. Cantemos. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento dos sentidos convidar ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus
Graças e louvores se deem a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores se deem a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Peçamos por todas as necessidades do mundo inteiro, do Brasil, da Igreja, pelo nosso Santo Padre o Papa, as necessidades de cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, rezando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.